e a gente acredita que isso vai acontecer. 10h21, Thaís. Vamos falar agora sobre um pleito aí, né, por segurança reforçada por estudantes e também trabalhadores ali da região da Ilha do Fundão. A Agatha Meirelles conversou com algumas pessoas que frequentam aquela área e tem pra gente informações sobre esse assunto, né, Agatha? Exatamente. Os alunos entraram em contato com a gente, Thaís, para falar sobre o uso principalmente de drogas dentro aí da Universidade Federal Fluminense. Eles falaram que o consumo é recorrente e também já presenciaram venda de drogas, principalmente dentro do Instituto de Filosofia e Ciências Sociais, que fica ali no Largo São Francisco de Paula, no centro. Um aluno que entrou em contato com a gente preferiu não gravar entrevista e também não ter a identidade divulgada. E aí ele deu um relato bem extenso para a gente, falando que é inacreditável a quantidade de pessoas fumando maconha no interior do prédio, especialmente no corredor da secretaria. E aí ele fala que professores, servidores e alunos são obrigados a passar pelos usuários que não fazem a menor questão de disfarçar a prática para acessar as salas, a secretaria ou os locais de trabalho. Ele fala também que não é só o uso, a venda também acontece dentro da própria faculdade e conta que presenciou algumas cenas lamentáveis. Inclusive, a primeira foram as palavras aí de uma trabalhadora terceirizada que falou para ele dentro do campus: isso aqui é pior do que boca de fumo perto onde eu moro. Então, algumas coisas ele presenciou dentro do campus da UFRJ. A gente entrou em contato com a própria faculdade. Eles disseram que repudiam a prática e que manifestações recebidas pela ouvidoria estão sendo apuradas pelas direções do Instituto de História. Então, eles estão apurando também essa denúncia, tanto enviada para a gente quanto para a própria ouvidoria. Olha, não precisava nem chegar aqui esse tipo de coisa, né? Se eles estão repudiando e eles têm os seus agentes lá de segurança, e se eles estivessem atuando não só repudiando em nota para Band News FM, isso não estaria acontecendo, porque acontece, segundo o nosso ouvinte aí, estudante lá, acontece do lado da reitoria, no corredor ali, do lado de quem administra esse prédio, essa instalação da UFRJ. Eu, Rodolfo, até topo discutir, mais do que outras pessoas até, a descriminalização, a legalização, por exemplo, da maconha. Até topo discutir. Acho uma discussão extremamente valiosa, salutar, que ela avance ou não, eu topo discutir. Mas hoje não é liberado, não é legalizado. E aí, mesmo que fosse cigarro, que eu não estou afim no corredor de uma universidade, eu não sou fumante, nem de uma coisa nem de outra. Eu não estou afim no corredor de universidade ficar fumando passivamente, seja cigarro ou seja cigarro de maconha. Não estou afim, como o ouvinte nosso que entrou em contato não está. Isso não quer dizer que, por exemplo, o ministro Weintraub, o qual já critiquei aqui diversas vezes na programação da Band News FM, não merece o posto que está. Na minha opinião, já deveria ter sido retirado daquela cadeira ali. Não, obviamente, dá para ele argumento para dizer que o tráfico está dentro das universidades, que está dominando, que os traficantes se escondem dentro das universidades. Não se escondem, traficante está em tudo quanto é canto. Traficante não precisa de universidade para se esconder. Ele está no morro, está na Zona Sul, está em qualquer lugar. Está dentro de universidade também. Ah, tem boca de fumo, Rodolfo, o aluno disse. Tem, deve ter algum cara lá vendendo, como tem um monte de lugar, em prédio público, em outros, na rua, no centro, na Zona Sul, no morro, em um monte de lugar. Tem também. Então não é verdade esse negócio que o tráfico se esconde ali. Tem ali como tem em todos os outros lugares. Isso é historinha, mais uma das historinhas do ministro da Educação, Abraham Weintraub. Então não entro nesse tipo de discussão. Porém, ou não embarco pelo menos nesse tipo de discussão. Porém, tudo bem. Sou até favorável à autonomia das universidades. Mas, para que a autonomia seja preservada, e para que a gente possa defendê-la, é mais fundamental ainda que a reitoria cuide do seu espaço, cuide dos recursos, faça uma boa gestão da universidade, cuide dos professores, das horas dadas pelos professores, da qualificação dos professores, da presença dos professores, de um monte de coisa. Inclusive, dada a autonomia, onde o aluno relatou isso pra gente, que uma vez o pessoal de segurança presente viu o consumo lá dentro de drogas, mas não podia entrar porque lá dentro é um espaço de autonomia da universidade, tem segurança, mas o policial não pode entrar. Então, tudo bem, tem autonomia,
Mas tem que respeitar quem não está afim, por exemplo, de conviver com fumaça de maconha todos os dias na porta da sua sala, lá na unidade do FRJ. Ah, eu não consigo porque eu tenho um segurança só, ele não consegue combater. Então, neste caso, dada a autonomia, faça um requerimento ao segurança presente, a polícia militar fala, olha, está acontecendo tal coisa, eu tudo bem que tenho autonomia, mas eu não tenho condição de combater, de dar aqui condições para os outros estudantes, né, seguirem sua vida sem ter que conviver com esse tipo de coisa que eles não estão a fim de conviver. Podia ser, por exemplo, música alta, de qualquer tipo de som, depois de 10 horas da noite. Poderia ser um monte de outro tipo de irregularidade. Quando você entra no direito do outro, no espaço do outro, alguém tem que limitar aquilo ali. Alguém tem que entrar para dizer o seguinte, me desculpa, se você não respeita esse outro que não está a fim de cheirar esse negócio aqui, de conviver com esse negócio aqui, eu tenho que dizer para você que você vai ter que parar e você vai ter que submeter essas regras aqui. Ah, não, eu não vou conseguir isso porque eu só tenho segurança. Então, neste momento, apesar da autonomia, chame reforço, ajuda de alguém que possa impor esse tipo de regra, esse tipo de norma de convívio. Não dá para ser essa bagunça às barbas da reitoria, que ao ver a bagunça não faz nada, repudia, mas também não chama ninguém para resolver. Schneider, posso dar meu pitaco nesse assunto? Claro. É o seguinte. É óbvio que isso só acontece no ambiente universitário, não exclusivamente na UFRJ. Eu ousaria dizer que em quase todos os campos universitários no Rio de Janeiro. Só acontece porque há tolerância de quem comanda as instituições. É sabido que isso existe. Eu, por exemplo, estudei na Pontifícia Universidade Católica. Fui muito feliz na PUC. Muito feliz. Muito feliz mesmo. Mas me lembro de que a Vila dos Diretórios, as famosas casinhas, era um espaço praticamente interditado. Para quem não, é quase discriminado. O sujeito que não consumia, que não fumava maconha, era praticamente discriminado na minha época. Nós estamos falando lá, final dos anos 90, começo dos anos 2000. Isso não mudou. Há, sim, tráfico de drogas nas universidades. Tráfico de droga é o quê? Alguém vendendo, alguém comprando droga. Não existe uma lei diferente para o ambiente universitário, porque existe autonomia universitária. Essa é uma confusão que frequentemente se faz. Autonomia universitária não significa legislação diversa daquela que existe fora da universidade. Outro estado, né? Não é outro estado. A autonomia universitária existe para preservar o livre exercício do pensamento, o livre exercício da ciência, o livre exercício da docência e da discência. Para isso existe. Para garantir que o Estado, na sua modalidade opressora, se imponha ao ambiente universitário. Para isso existe autonomia universitária. E eu sou a favor. Mas que não sirva de desculpa, de proteção, de cortina de fumaça para a prática ilegal na universidade. Hoje no Brasil, eu acho que a discriminação da maconha é um debate para o qual o Brasil não está preparado. Está longe de ser um dos nossos problemas. Temos muitos outros na frente. Mas o fato é o seguinte, discussão à parte, como você mesmo disse, hoje não pode. Não pode. E é covardia usar o ambiente blindado pela autonomia universitária dos campos universitários para fazer algo ilegal. E assim se impor àqueles que não querem. Porque, desculpa, outro dia aconteceu uma coisa, são coisas típicas do Rio de Janeiro. Eu fui à praia, tá? Eu tenho ido com frequência. Fui à praia. Aí, uma pessoa que estava comigo acendeu um cigarro normal, esses comercializados, cigarro comum, né? Cotinha, né? Acendeu o cigarro. Rapaz, as pessoas ao redor olharam para o sujeito, criminalizando o sujeito. Mas, goste ou não, o consumo de cigarro naquele espaço é permitido. É uma indústria, paga-se imposto. 5 minutos depois, vagabundo ao meu lado, uma rodinha de maconha. Acendeu a maconha. Porra!
Desculpa o termo. Perdão. Poxa, era o rei. Olha a inversão. Se criou uma cortina de proteção para aquilo ali e o pessoal, ao contrário, foi se juntando. Mas a aceitação social não transforma aquilo numa atividade legal. Não é. E isso no ambiente universitário é, a meu ver, burlar o espírito da autonomia universitária. Não existe, não é possível, eu desafio isso no campo da lógica. Não é possível que se consuma droga, maconha particularmente, a metros da reitoria, a metros da secretaria da universidade, sem que quem comande a universidade saiba. E a fumaça não chega lá? Não, me mostre... E as reclamações? Me mostre logicamente que é possível que a reitoria, que quem comanda a universidade não saiba, e eu retiro tudo que eu disse. E se não sabe, já tem um erro grande, né? Porque não tem controle nenhum sobre o que está acontecendo. É a velha questão, né? Aí entra na esfera da incompetência. Ou é tolerante e incompetente, ou é só incompetente. Vamos ver. Agora a gente